Olá pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou estar relatando a minha nona experiência com ayahuasca. Essa minha nona experiência foi uma semana após a experiência que eu gravei aqui no canal, que foi a minha experiência num dia depois do Ano Novo. Então essa nona experiência foi uma semana depois do Ano Novo. Nessa experiência em questão eu fui tomar o chá com uma amiga e foi uma experiência bem diferente assim das outras. Todas elas têm uma coisa que é diferente da outra, um jeito novo de nos ensinar, né? Essa experiência em questão, tomei o chá, entrei no processo de meditação, igual todas as outras, e durante o processo, a todo momento, eu fiquei brigando comigo mesmo na minha mente. Eu travei uma guerra mental ali, absurda, o processo inteiro com o chá. E nessa briga mental começava a me surgir várias coisas, né? Vários medos, várias inseguranças, com relação a mim mesma, com relação à minha vida, com relação ao próprio chá. Ficava me vindo coisas assim, tipo, esse chá não funciona, a gente tá aqui e não tá fazendo efeito. E por eu estar nesse processo de briga mental, né, e minhas percepções não estavam se aflorando, igual geralmente se afloram quando eu bebo chá, e porque cada experiência é uma diferente da outra, como eu já mencionei aqui, mas às vezes a gente tá lá, a gente quer ter acesso a um milhão de coisas, a gente quer compreender tudo num único dia, numa única sessão, e não é assim que funciona, né? E eu lá na experiência, nessa briga mental, começou a me vir vários pensamentos ruins, com relação até a minha família, assim, coisas que poderiam estar acontecendo enquanto eu estava ali no chá. Por exemplo, enquanto eu tô aqui, será que alguém morreu? Aí começava a me vir uma sensação, uma angústia de que realmente alguém tinha morrido. Eu falei, caraca, certeza que alguém morreu e eu tô aqui. Ou algo ruim está acontecendo enquanto eu estou aqui. E eu fiquei nesse processo o chá inteiro, o processo inteiro. São 4 horas de duração lá onde eu tomo ayahuasca. E eu fiquei nessa batalha mental às 4 horas. E cada vez vinha coisas piores que as outras, assim. E começava a vir que o chá não estava funcionando, que o chá não estava fazendo efeito, que o pessoal lá, né, de onde eu tomo o chá, são todos malucos e que aquilo não funciona, que eu não sei porque eu ainda continuo indo tomar. E eu não sei por que estava vindo isso, sendo que eu já tive experiências lindíssimas com o chá, como eu já relatei aqui pra vocês. Só que daí eu tava nesse processo lá, nessa energia densa, assim, que eu tava acessando lá no chá. E foi assim o processo inteiro. Acabou a sessão, fui pra casa e aonde eu tomo chá, o espaço, ele é uns 60 quilômetros mais ou menos de distância da minha casa. Então, a caminhada é um pouco longe, né? Geralmente eu vou de carro. E nesse dia, como eu tava com uma amiga, peguei carona com ela e com o marido dela, né? E na volta para casa eu não conseguia me comunicar. Eu ainda estava presa nesse processo mental, nessa batalha mental que eu tinha travado lá no chá. E eu não conseguia me comunicar com eles, eu só queria ficar quieta. Sabe aquela sensação quando você está dormindo, mas sua mente está muito ativa? É como se você estivesse tentando dormir, mas sua mente não deixava. Eu estava tipo nesse processo. Meu corpo estava totalmente relaxado e minha mente estava muito, muito ativa. E nessa mesma guerra mental, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nesse dia eu achei que eu tinha ficado maluca e que eu não voltaria ao meu normal. E foi isso. Do caminho para casa inteiro, assim, eu não conseguia conversar com eles. Eles tentavam conversar comigo, eu respondia só o básico, assim, mas eu não tinha força, eu não tinha energia, eu não conseguia me expressar, não conseguia me comunicar. E eu fiquei nessa batalha mental durante todo o processo do chá e durante todo o processo de volta para casa. E no carro, né, durante a volta, eu comecei a pensar assim, nossa, alguma coisa ruim vai acontecer, pra eu estar me sentindo assim. Eu acho que eu vou morrer hoje. Certeza que esse carro vai bater aqui, eu vou morrer, por isso que eu tô sentindo essa angústia, essa aflição, essa guerra mental. E daí ficava vendo esse tipo de coisa, sabe? E depois me vinha assim, certeza, você tá maluca, você ficou louca. Aí eu ficava pensando assim, será que assim como uma pessoa louca, né, se sente incompreendida, ela não consegue se comunicar, na mente dela tudo faz sentido, mas ela não consegue passar isso para outras pessoas. E eu fiquei nesse processo, nessa briga mental, nessa discussão mental todo esse tempo. E eu pensava assim, nossa, isso nunca aconteceu comigo, certeza mesmo que eu fiquei maluca, porque toda vez que eu saio do chá eu consigo voltar, né, pro meu normal e eu ainda não voltei.
falei, e agora? E agora eu vou ser internada? E daí eu comecei a pensar assim, deve ser porque também eu tomei o chá 2 semanas seguidas, eu nunca tinha tomado o chá 2 semanas seguidas, foi a primeira vez. Aí eu pensei assim, certeza que eu despertei alguma percepção extrasensorial. Mais pra frente eu falo um pouquinho sobre o que é percepção extrasensorial. E eu ativei algum poder interno e agora eu não sei desligar e eu tô louca, é isso. Aí foi chegando perto de casa, meus amigos me chamaram pra almoçar, eu não quis, eu não estava bem, porque na minha cabeça eu tinha ficado louca, né? Então não ia conseguir fazer mais nada na minha vida. Cheguei em casa, desci, não tinha ninguém em casa, entrei e fui tomar um banho, né? E nisso, minha mente lá totalmente ligada e pensando só coisas ruins. E tanto que quando o carro parou pra me deixar em casa, eu pensei, caraca, eu não vou conseguir nem descer, alguém vai ter que me tirar daqui de dentro, me pôr pra dentro de casa. E meus pais não estavam em casa, era um final de semana, né? E acabou que eu consegui descer, entrei pra casa. E no que eu pensei assim, vou chegar e a única coisa que eu vou fazer é vou deitar na cama até eu voltar ao normal, se eu voltar, né? Senão eu vou ficar aqui nesse estado mental que eu tô pra sempre. E daí eu entrei, fui tomar banho. E no banho, enquanto eu tomava banho, as coisas começaram a ficar mais claras. Aí a ficha caiu. Veio uma intuição, uma voz dentro de mim, dizendo pra mim que tudo aquilo que eu vivi no chá e durante o processo de volta pra casa, nada mais era do que medo. E daí eu fiquei, caraca, isso era o medo. E o medo, ele é uma manifestação do ego, para que a gente não alcance nossos propósitos internos, né? Que é a vontade do nosso ser. Então o medo, ele nada mais é que uma espécie de ilusão, de manipulação do próprio ego. E daí eu fiquei assim, boba, né, comigo mesma. Eu falei, caraca, em todo esse tempo eu imaginando um montão de besteira, achando um monte de coisa. E a todo esse tempo era esse elemento me controlando, manipulando minha mente. Aí eu entendi como o medo funciona, como ele funciona especialmente na minha vida, né, nos meus processos mentais, como ele conta uma história na minha cabeça e essa história parece real, que durante todo o processo lá com o chá, de voltar para casa, ele estava contando várias histórias na minha cabeça e eu estava acreditando nessas histórias, histórias de que alguém poderia ter morrido, histórias de que eu estava louca, histórias de que algo ruim fosse acontecer comigo ou com outra pessoa, enfim, vários medos apareceram além desses e eu entendi o que é esse elemento, como ele me manipula e para mim foi libertador, sabe? E durante o banho, eu pensando e as coisas ficando mais claras, eu pude ver também que eu já tinha ido com um propósito. Antes de tomar o chá, eu já tinha ido com um propósito para lá. E nisso, na hora que eu tava lá, eu nem lembrava mais, eu fui lembrar depois, que era tentar entender o porquê que eu procrastino tanto, né? Procrastinar é aquela hábito que a gente tem de deixar tudo para depois, fazer tudo depois e deixando tudo lá para frente. E a hora que você vai ver, você já tá cheio de coisa acumulada, você não fez nenhuma coisa nem outra. E no final você acaba não fazendo nada, porque já tem muita coisa para fazer e você não dá conta. E nesse processo de reflexão, eu vi que a minha procrastinação, ela vem de medo também. Por exemplo, se eu não estudo, eu tenho matéria acumulada, eu não estudo. Eu não estudo por quê? Porque dentro de mim, no meu inconsciente, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente, então eu já nem vou fazer, eu não vou conseguir, entendeu? Então é um medo inconsciente de falhar, um medo inconsciente de não acertar, né? De estudar e mesmo assim não conseguir, então eu já nem faço, eu já poupo essa energia que eu não vou gastar porque eu não vou conseguir mesmo, então por que eu vou gastar essa energia? E daí foi tudo ficando mais claro e eu fiquei assim, surpresa, porque eu realmente não esperava e eu fiquei boba até, eu falei, mais uma vez o chá me surpreendendo e me mostrando coisas que tá na minha cara o tempo inteiro, mas eu não consigo enxergar, não consigo ter percepção, né? E aí, né, depois de eu ter descoberto esse elemento e visto como ele me manipula, como ele funciona na minha vida, para mim é mais fácil agora lidar com ele, né? Não vou dizer que ele ainda não está aqui, porque esses elementos, esses egos, eles estão dentro da gente e não é de hoje. Nós cultivamos e alimentamos eles há muito, muito tempo, desde do início da existência. E para eliminá-los exige muita energia, muita força de vontade, mas o principal é a gente conseguir identificá-los e saber como eles funcionam e a partir daí a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, quando o medo começa a contar histórias na minha cabeça, eu já vejo e falo, opa, aqui não. Eu sei quem é você e você não tem controle sobre mim. Então, eu tenho vivido uma vida mais leve, uma vida com menos medo
E se eu tiver com medo de qualquer coisa que seja, eu pego e faço com medo mesmo e é só enfrentando ele, de fato, que a gente consegue vencê-lo, né? Quando eu descobri esse elemento, eu fiz também a renúncia. Para quem não sabe, a renúncia é uma técnica que quem ensina, quem traz essa técnica é o Gilberto Franzoni. Eu já comentei sobre ele aqui. O Gilberto, ele é mestre em física, ele é terapeuta floral e ele está nesse processo de despertar da consciência já tem alguns anos, algum tempo. E o Gilberto, ele é uma pessoa que ele tem seus 12 sentidos despertos, suas 12 percepções extrasensoriais despertas, que foi o que eu mencionei agora há pouco, né? Que eu achei que eu tinha aberto uma percepção extrasensorial e por isso que eu tava maluca, né? E eu não tava maluca, era tudo medo contando uma história na minha cabeça. E nós temos 5 sentidos despertos, né? Que são a nossa visão, a nossa audição, nosso tato, nosso paladar e nosso olfato. Mas além desses 5, nós temos mais 7. Todos nós temos mais 7 sentidos. E há muito tempo atrás a gente tinha esses sentidos abertos, aflorados, e era comum pra gente. Só que no decorrer de tantos anos, de tantos processos, de tantos egos que nós fomos alimentando, nós estragamos essas percepções, esses chakras, porque cada uma dessas percepções estão relacionadas com um chakra. Igual, por exemplo, aqui no topo da cabeça, né, o chakra coronário, nós temos a polividência, chakra frontal, nós temos a clarividência, chakra laríngeo está relacionado com a clareaudiência, o chakra do coração está relacionado com a intuição, chakra do plexo solar está relacionado com a telepatia, o chakra da alma está relacionado com projeção astral, né? Quando a gente tem domínio sobre esse chakra, a gente consegue fazer projeções astrais conscientes. E o chakra básico, né, que é o chakra sexual, está relacionado com premonição. Então, esses 7 sentidos, esses 7 chakras são as nossas 7 percepções extrasensoriais que estão adormecidas porque nossos chakras estão, vamos dizer assim, estragados, né? Então, o Gilberto, ele tem esses 7 chakras, essas percepções bem desenvolvidas e por conta disso ele consegue trazer pra gente muitas informações de planos superiores, né, de outras dimensões, e a renúncia é uma dessas técnicas, né? Então a renúncia, ela é utilizada para a gente renunciar de fato elementos que nós encontramos dentro de nós mesmos. No caso, eu encontrei o medo, nessa sessão, né? Em outras sessões aqui eu já mencionei para vocês que eu achei o orgulho, agora nessa outra aqui eu achei o medo, então eu utilizo a renúncia, né, para conseguir marcar esse elemento e trabalhar nele para poder eliminá-lo, né? Então a renúncia consiste em você renunciar ao elemento. Eu vou falar aqui para vocês como que ela é feita e depois eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo o arquivo para quem tiver interesse, para quem começar a observar esses elementos dentro de si e quiser renunciá-los. Vou deixar também o link do site do Gilberto para quem tiver interesse, né, em conhecê-lo, talvez em realizar um tratamento floral com ele, em conhecer o livro dele, que chama Mensagem Cósmica, né? O Gilberto, ele é um mensageiro cósmico. Tem vários arquivos gratuitos no site dele, essas técnicas que eu falo aqui tá tudo lá também. Então eu vou deixar tudo aí na descrição para quem tiver interesse. E além da renúncia, então, ela funciona assim, a gente fala assim, eu renuncio, aí o nome do elemento, no caso seria o medo, né? Eu renuncio o medo, em nome de Cristo, pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo. Assim seja, 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 assim seja. Amém, 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 amém. Essa é a lei da renúncia, e quando a gente faz ela, a gente marca esse elemento para ele ser eliminado. E após a gente marcar esse elemento, a gente faz a invocação da chama violeta. A chama violeta é um raio cósmico, né, que ela é responsável pela transmutação, pela limpeza. Então, qualquer coisa que a gente queira tirar da gente, transformar dentro da gente, a gente pode contar com o auxílio dessa chama violeta, né? O responsável por essa chama é o Saint Germain, então ele atua nesses processos aí de eliminação desses elementos e de transmutação. Então, após fazer a renúncia, nós invocamos a chama violeta, né? A gente pede auxílio da nossa Mãe Divina para invocá-la. Então, é Mãe Divina, Mãe Divina, Mãe Divina. Eu invoco aqui agora a chama violeta. Repetimos isso 3 vezes. E após invocar a chama violeta, a gente faz o decreto, né, da chama violeta. O decreto da chama violeta, ele é assim, eu sou a chama violeta que atua em mim reluz. Eu sou a chama violeta, só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta, poder cósmico farol.
eu sou a chama violeta radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus a toda hora brilhando e eu sou o poder de Deus que a todos vai libertando. Esse decreto ele é poderosíssimo e é através dele que nós conseguimos matar esse elemento, tirar esse elemento dentro da gente. É claro que isso não acontece da noite para o dia, né? Isso demanda muita energia, porque é só com energia que a gente é capaz de tirar esses elementos dentro da gente, porque para cultivá-los, a gente criamos ele com energia, e para eliminá-los também é com energia. E essa energia, ela vem da transmutação, né? Principalmente a transmutação sexual, que esse é um assunto que eu posso trazer nos próximos vídeos, e quem ensina melhor sobre tudo isso que eu estou falando também é o Gilberto. Muitas dessas coisas aqui que eu estou falando agora é com o Gilberto que eu tenho aprendido através do... Ele tem um canal no YouTube também, vou deixar aqui, através do canal do YouTube, através do livro, através dos cursos online, que são todos gratuitos que ele oferece. E é isso, pessoal. Então, nessa sessão em particular, eu pude encontrar esse elemento, pude ver como ele me manipula, e depois de ter identificado ele, para mim é mais fácil lidar com ele. E quando ele aparece, eu sei que é ele, eu sei que não é real e ele não tem mais tanto domínio e controle sobre mim. Então, é isso. Espero que algo que eu tenha falado aqui possa auxiliá-los em alguma questão, em algum processo. A minha dica para vocês é autoobservação sempre. Olhem sempre para dentro de você e percebam o que passa pela cabeça de vocês, quais são os pensamentos, quais são as sensações, se de fato elas são de vocês ou se é alguém contando uma história dentro da sua cabeça. E esse alguém pode ser qualquer um desses elementos, desses egos que existem. E é através da autoobservação, da consciência, que nós somos capazes de identificá-los e poder trabalhar sobre eles. É isso, muito obrigada e até a próxima.